Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao Maya Linux. No vídeo então de hoje a gente vai estar corrigindo um problema que deu no vídeo passado. Tá, que o nosso painel sobrescreveu o display, tá? Ele simplesmente subiu para cima do display e isso não é legal, porque a gente quer que ele fique basicamente assim, como a gente está vendo aqui nessa, nessa foto da calculadora do Windows, beleza? Como é que a gente pode estar fazendo isso? A gente pode estar fazendo alguns testes, ok? Nesse vídeo, então, a gente vai estar fazendo esses testes, vamos estar tentando corrigir isso. Bom, voltando aqui para nossa calculadora, o painel a gente criou aqui dentro do main, beleza? Então é aqui no main que a gente precisa adicionar algumas, alguns atributos que vão ajudar a gente com isso, beleza? Aqui cadê? No painel main, né, no primeiro painel, aqui dentro do pack, a gente tem um atributo chamado iPad Y, beleza? O iPad a gente já viu que ele empurra a parte externa do elemento dele na janela, tá? Vamos tentar empurrar o elemento do painel 2 para baixo, beleza? Vou colocar aqui um 100. Vamos ver quanto é que vai dar, se vai dar certinho, se não vai dar, beleza? Vou dar um, vou executar o nosso código, Python espaço o arquivo main.py e ele empurrou muito para baixo, beleza? A gente pode estar fazendo alguns testes aqui. Eu tinha definido anteriormente na calculadora anterior um valor aqui e eu vou estar fazendo esse valor, beleza? Eu coloquei 53. Não sei se vai dar o valor certo, tá? Mas vamos testar. Vou digitar, vou executar novamente a calculadora. E a princípio, dessa vez deu certinho, beleza? Mas isso porque eu já tinha feito, né, a calculadora anterior lá no Debian Seed, basicamente, tá? Beleza. Aqui a gente está refazendo, só que pro modo estável do sistema. Lembrando que esse Maya Linux aqui que eu fiz, ele é um remaster baseado no Debian, ok? Voltado para jogos. Beleza, mas que bom que ficou funcional aqui, ficou alinhado. Vocês viram então, né? O iPad ele empurra. Se a gente estiver no painel de cima, ele empurra o painel de baixo no eixo Y com valor positivo, ele empurra para baixo. Valor negativo, ele empurra para cima. Beleza? Bom, é bom saber essas configurações que requer algum detalhe, bem da hora. Uh, e agora, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vamos fazer com que o valor apareça no display para nós agora, beleza? Para isso, a gente vai precisar criar algumas coisas. A gente vai precisar, como a gente vai trabalhar com um valor para múltiplos elementos,
na nossa tela, a gente precisa trabalhar com uma variável que vai trabalhar com todos esses valores, independentemente do valor que ela seja. Para isso a gente vai precisar criar uma variável global, ok? Para trabalhar com esses dados. Tá? Aqui no script da calculadora, lá em cima, depois dos módulos que a gente definiu, tá? A gente vai estar criando então uma variável chamada todos underline valores igual uh, esse valor aqui, como toda variável no Python basicamente ele interpreta como uma string, tá? Para não deixar somente esse valor assim, ó, porque se eu deixar esse valor, essa variável assim, dá erro. Então a gente precisa atribuir um valor para ela. Nesse caso, como o padrão dela já é string, então eu adicionei string, beleza? Esse é o valor padrão dessa variável. Lembrando que se a variável está fora da classe, ela se torna uma variável global. Porém, a gente tem alguns segredos, tá? E a gente vai ver esses segredos basicamente agora. Lembrando vocês que o que a gente vai fazer é clicar no valor e ir adicionando aqui no display, beleza? Para isso, então a gente precisa implementar a função da entrada de valor, que é essa função aqui. Beleza. Para dizer que aquela variável é uma variável global e não e dizer assim, ó, que essa variável é uma variável global e essa variável não precisa ter um valor específico. Eu só preciso saber que essa variável vai trabalhar aqui da forma como eu quiser, da forma como eu bem entender que ela responda. Se ela vai responder para string, vai responder para string. Se ela vai responder para número, vai responder para número. Beleza? A gente tem uma variável reservada do Python, aqui do tkinter, basicamente, chamada global. Beleza? Então a gente vai definir a variável global lá em cima, aqui na minha função, como global. Então, global, espaço, todos os valores. Tá? A gente chama essa variável. Agora, essa variável aqui dentro da minha função, ela está de forma global. Ela vai atingir todos os botões quando eu interagir na minha calculadora. Então, como eu defini a variável, que ela vai ser uma variável do tipo global, em todo o número aqui, ele já possui essa função entra de entra valor por lambda, tá? Ela já reconhece, beleza? Porém, para mim poder calcular 6 mais o 5, o 6 tem o valor da lambda que eu adicionei, né, o valor por parâmetro, e agora a gente vai adicionar o 5. Se eu não tivesse esse valor, todos os valores para calcular o valor de 5 mais 6 de forma global, ele ia dar um erro, beleza? Porque ele não consegue calcular a função desse botão desse elemento mais a função desse botão desse elemento, sendo que a função são iguais, tá? Não são funções diferentes. Se fosse funções diferentes, funcionaria tranquilamente. Mas como a gente está usando uma função para reduzir o código para ambos os botões, ele daria um erro. Para não dar um erro, a gente precisa declarar
uma variável global lá em cima, como vocês viram, tá? Declarar uma variável aqui global e, além disso, definir que essa função que eu estou entrando com parâmetro, ela tem que ser definida de forma concluída, que a variável vai ser uma variável global e vai poder ser trabalhada com todos os elementos que estão na minha calculadora. Botão, texto, label, display, tá? Todos, beleza? Então é por isso que a gente declara então global e o nome da variável, todos os valores, que já é uma variável global que a gente definiu lá em cima. Bom, sei que ficou meio repetitivo, né? Mas é para gravar bem na mente, tá? Porque isso eu demorei para entender quando eu estava fazendo e criando da primeira vez, beleza? Certo. O que a gente agora precisa fazer, quando a gente clicar no botão, é adicionar no display lá em cima. Mas a gente vai adicionar o que no display? A gente vai pegar todos os valores, vai fazer ele ser atribuído a ele mesmo. A gente vai juntar, então, a gente vai fazer um contador aqui, tá? Da mesma forma que a gente faria um contador em outra linguagem, né? Que seria mais ou menos cont mais igual 1, para contar de 1 em 1, ou cont mais, certo? Em algumas outras linguagens, beleza? Ou cont igual a cont mais 1, que é o clássico, e é essa forma que a gente vai estar usando aqui, tá? Então, todos os valores vai receber ele mesmo, mais o parâmetro que foi digitado no botão, que tem a função em lambda que a gente definiu lá, o valor de 1, por exemplo. Quando a gente digita 1, a gente vai estar atribuindo então o número, vai estar adicionando 1 a essa variável aqui. Como o valor lá da função está em string, basicamente, o parâmetro aqui ele está pegando o valor lá direto. Essa variável aqui, ela não sabe o que ela vai receber, beleza? O Python interpreta sempre quando a gente vai postar um texto em algum elemento, em alguma caixa de entrada, alguma caixa de texto, ele sempre interpreta como uma string, beleza? Para isso a gente precisa converter então o valor do parâmetro numa string. Para isso então a gente vai usar uma função que já vem no Python, beleza? Chamada str. Entre parênteses a gente vai colocar então o parâmetro. Esse parâmetro, tá? Recapitulando, esse parâmetro que está aqui, ele está vindo da função aqui que a gente criou aqui em cima, por lambda, tá? Aqui, ó, entra valor, e aqui a gente tem um parâmetro. Nesse caso é um ponto, aqui é um zero, tá? Um zero em string, ele tá, ou seja, ele tá, quando eu digitar, ele vai aparecer um zero, vai aparecer um número aqui. Esse zero, automaticamente, quando eu digitar, ele vai vir para essa variável do parâmetro, e eu vou adicionar o valor de zero, que vai estar chegando aqui, que é uma string. Só que esse parâmetro, essa variável, é uma variável desconhecida, não tem um tipo ainda, por isso a gente precisa converter o valor que chega aqui numa string, tá? Ele está recebendo uma string, mas esse valor dessa variável é uma variável indefinida, ok? Como a gente vai mostrar no display lá em cima, então a gente vai mostrar um texto. Se a gente vai mostrar um texto, a gente precisa converter o parâmetro numa string. Aqui dentro da função str, que vai converter a variável parâmetro numa string, aqui a gente precisa adicionar então
a variável parâmetro. Beleza. Agora, se eu digitei lá o 0, eu vou armazenar o 0, eu vou adicionar. Toda vez que eu digitar o 0, eu vou ficar adicionando o 0 na tela, basicamente. Beleza? Só que quando a gente construiu o display, a gente viu que a gente tem uma variável que fica mudando, tá? Fica variando, chamado text variable, tá? Esse parâmetro aqui, tá? Ela fica variando os valores. Se eu digitar um 0, eu quero que a variável mude de 1 para 0, por exemplo. Tá? Ou se eu digitar vírgula, eu quero que adicione uma vírgula no meu display. Para isso, a gente tem esse método chamado set. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui embaixo. Quase a mesma coisa, basicamente. Para setar no display, na caixa de texto, para a gente ver o número lá sendo digitado, sendo adicionado. Beleza? Aqui embaixo de todos os valores, eu vou estar então digitando self. Por isso a importância do self. A gente, embora a gente esteja dentro da função entra valor, a gente consegue pegar valores lá da outra função através do self. Então, self.texto variado, e eu vou setar um valor na minha caixinha ali do display, na caixinha de texto. Tá, vou configurar esse valor. Que valor é esse? Simplesmente todos os valores que eu digitar. Eu quero que apareça na minha caixa de display. Beleza? Vamos ver se está funcionando agora aqui alguma coisa. Vou estar executando novamente aqui a nossa calculadora. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui, tá? Vou apertar no 7. Apareceu 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Mais ou menos eu acho que não tem. 0, vírgula. Enfim. Tá, as outras funções aqui a gente ainda vai implementar. Mas vocês viram que tá funcionando certinho. Tá? Quando a gente digita aqui os valores. Beleza? Ó. Tá? E não tem limite, né? Se a gente for indo, vai digitando, beleza? Isso aqui, depois quando chegar a parte do calcular, a gente consegue resolver, tá? Por enquanto tem esse bugzinho aqui, normal. Sempre vai ter bug. Beleza? Bom, então o vídeo foi esse. Como vocês viram, então a gente já implementou a entrada de valores aqui na caixa de texto. Se a gente apertar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a gente vai ter um número aqui bem grande, tá? Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido como é que funciona essa questão aqui do global. Tá aí o porquê do que eu adicionei todos os valores. Tá? Só para recapitular, então, se eu não tivesse adicionado a variável global e não tivesse adicionado esse global e definido que a variável global lá que eu defini lá em cima, tá? Aqui em cima aqui, ó. Tá? Se eu não tivesse definido aqui dentro da função ela como global, eu não poderia fazer isso aqui. Por exemplo, pegar o número, calcular, chamar no menos e digitar o segundo número aqui, tá? Se eu não tivesse feito isso aqui que eu fiz, aqui daria erro. Beleza? Simples assim.
Então, por fazer dessa forma, ele não dá mais esse erro, porque ele consegue enxergar que essa função é global, 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 tá? Todos os elementos aqui possuem basicamente a mesma função. E através desse global ele consegue identificar isso, me permitindo fazer essa junção de elementos aqui, tá? De botões clicados na minha calculadora, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado mesmo assim. É um pouco complicado, como eu disse que seria lá em Shell Script. Se perder o Shell Script lá, né, a programação em Shell Script, eu sugiro que comece no Shell Script, porque essa calculadora aqui vem desde lá do Shell Script, tá? Desde a necessidade de solucionar um problema até a criação dessa solução gráfica para o usuário final, beleza? Isso que é uma programação que a gente chama de programa, basicamente, né? É todo um passo a passo, tá? E tudo isso para resolver um problema que é de calcular. Tem uma calculadora ali para calcular nossos cálculos. Nesse caso aqui, a gente está fazendo de forma totalmente personalizada, tá? A gente ainda vai consertar alguns bugs, mas alguns outros com certeza vai haver. E é preciso a gente pensar numa forma de corrigir esses bugs também, ok? Então até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau pra vocês aí. Até o próximo vídeo.